Estamos gravando. Compartilhar com vocês lá o restante da aula. Tem tanta janela aberta no meu computador que eu já nem sei mais. Cadê minha apresentação? Está aqui. Prontinho. Bom, e nós já vimos a nossa atividade, já fizemos. Agora vamos ver aqui as definições daquilo que eu tinha pedido para vocês. O que é o hidrogênio verde, o que é o hidrogênio azul, o hidrogênio cinza, né? O hidrogênio verde é aquele que vai ter emissão zero, né? E vai ser gerado por eletrólise renovável, conforme foi o que o grupo falou, aí o grupo 1 falou para a gente do hidrogênio verde. Daqui a pouco a gente vai ver um videozinho sobre eletrólise, é bem interessante. Esse hidrogênio verde ele tem um grande potencial para reduzir a pegada de carbono. O que é a pegada de carbono? Eu já falei com vocês aqui sobre pegada ecológica, né? A pegada de carbono são essas manchas, né? Esse rastro que essa emissão de CO2 deixa aí no meio ambiente, que é emitido aí pelo transporte de carga, pelas indústrias pesadas, que são emitidas através aí do ar. As grandes siderúrgicas fabricantes de aeronaves, né? O hidrogênio verde vem se tornando cada vez mais uma alternativa para eles, né? Para fazer essa descarbonização das economias. E é uma indústria que está movimentando bilhões de dólares entre as empresas que estão desenvolvendo essa tecnologia aí de energia verde, né? De hidrogênio verde. Aí nós temos o hidrogênio cinza, conforme eu tinha dito para vocês lá a partir da definição, que é a maior parte do hidrogênio que é produzida através do gás natural ou do carvão, e são as grandes emissões de CO2, o que a gente tem aí hoje, o que a gente emite aí hoje, os transportes e tudo mais emitem é o hidrogênio cinza. Ele é utilizado principalmente nas refinarias de petróleo, na indústria de amônia, e na produção de fertilizantes, né? É um hidrogênio barra pesada, né? Então, por isso que eles até têm aí... Se você digitar hidrogênio cinza, né? Você vai ver um monte de imagens, assim, né? De CO2, né? Queimando, CO2 feito de fumaça, né? Porque ele é realmente um hidrogênio bastante prejudicial, e, infelizmente, é o que a gente tem aí, a maior parte que a gente tem é esse hidrogênio cinza. A maior produção, né, de hidrogênio que a gente tem é o cinza. E aí, entre o cinza e o verde, vai existir esse hidrogênio azul, né? Que também ele é a partir de combustíveis fósseis, né? De carvão e petróleo, mas as emissões são sequestradas. O que significa sequestradas? Significa que elas são capturadas no momento em que elas são geradas e são armazenadas com segurança em algum local. Então, por exemplo, se uma empresa tem essa emissão, né? E aí eles têm filtros nas suas chaminés, eles têm equipamentos que façam essa capturação, né? Que capturem, né? Que sequestrem no momento em que está saindo o CO2. Eles conseguem filtrar e tirar o CO2, eles tiram e armazenam em algum local em segurança para que isso não vá para o meio ambiente. Então, não é que não existe a produção, existe, mas ele o CO2 é capturado no momento em que ele é emitido para que ele possa ficar em segurança. Ele é produzido quando o carvão é queimado em grandes temperaturas, em altas temperaturas, e esse carbono que é emitido vai ser captado, né, por esses filtros ou por esses captadores, e vai ser reutilizado ou armazenado em algum lugar aí. Eletrólise da água, né? O que vem a ser a eletrólise da água, um processo que já vem sendo aplicado em várias partes do mundo aí há várias décadas já, não é uma coisa nova, é uma coisa que já acontece aí há um bom tempo, e que vão atender indústrias de pequeno volume de fabricação de vidro, hidrogenação orgânica, refrigeração de geradores e entre outros, né?
Eu trouxe, depois eu vou mostrar o filminho aqui, que ele está legendado. Se vocês tiverem alguma dificuldade para ver, vocês me falam, tá? A indústria de fertilizantes também foi uma opção quando a eletricidade barata estava disponível, né? Houve já um tempo em que havia eletricidade barata e não havia outras fontes de hidrogênio. Então, a indústria de fertilizante acabou desenvolvendo aí a eletrólise. No futuro, cada vez mais vai se investir nisso, né? Porque existe essa preocupação e essa necessidade do desenvolvimento do hidrogênio verde, e a gente já viu lá que para fazer o hidrogênio verde a gente precisa fazer a eletrólise da água. Essa tecnologia chamada de Power to X, né? Power to X. O X ele pode ser gases como hidrogênio, metano, ou produtos químicos como amônia, metanol, gasolina, né? Eles vão... Alguém me chamou? Ninguém me chamou? Também só produto pesado, né, professora, aí, né? Só produto pesado. Só produto pesado. Porque é por isso que tem essa necessidade cada vez mais de obter um hidrogênio mais limpo, né? Para que se faça essa conversão aí, tenha-se esse hidrogênio verde. A eletrólise da água vai ser uma solução para esse balanço negativo que a gente tem da energia, né? Que hoje a gente tem um balanço negativo porque a gente tem uma grande emissão desse hidrogênio cinza, né? Então, a eletrólise vem sendo aí cada vez mais uma solução que se está colocando aí na balança, se colocando no papel, né? Como energia renovável e tudo mais. Não vai atender somente a geração de energia, mas também vai oferecer aí mais alguns outros produtos numa gama maior, né, do que só energia, só hidrogênio verde. Esse uso do hidrogênio verde vai revolucionar o setor de transporte nos carros, ônibus, caminhões movidos a hidrogênio, que é já o que eu estava falando para vocês no início da aula, que tem sido já um grande assunto no meio da ecologia, da sustentabilidade, já os transportes movidos a hidrogênio, que já estão começando a ser fabricados e que já estão produzindo uma quantidade ínfima, né, de CO2. 4% do hidrogênio consumido no mundo já é original de usinas de eletrólise. Então, gente, já existe aí 4% de hidrogênio no mundo. É pouquinho ainda, né? É um aparecimento aí bastante tímido, porque a gente está falando do mundo inteiro, né? Então, 4% ainda é muito pouco, mas espera-se que nos próximos anos isso venha aumentar cada vez mais, né? Porque existe essa necessidade de evitar essas emissões, né, gente? Porque a gente está indo aí num caminho meio que sem volta, com efeito estufa e tudo mais. Então, essa produção de hidrogênio pela eletrólise da água vai transformar o dióxido de carbono em matéria-prima e vai mudar a forma como os produtos químicos são obtidos hoje. Eu vou passar um filme para vocês. Deixa eu ver se vai entrar aqui. Renewable energy is a global success story. Vocês estão ouvindo o som do vídeo? Sim, professor, eu tô. Tá. Então, eu vou voltar. Ele tem a legenda. Renewable energy is a global success story, and nothing less than the key to a sustainable future. To lift the full potential of solar power, wind power, and others, a clean and versatile energy carrier is needed. Hydrogen. Green hydrogen is completely CO2-free and can be produced via water electrolysis. Water is simply split into hydrogen and oxygen using electric energy. ThyssenKrupp's world-leading electrolysis specialists have proven that this is possible at a large scale and with outstanding efficiency. With our modular design, we created an easy-to-install solution which enables projects of several hundred megawatts. The prefabricated skid-mounted modules bring high performance into minimized space. The proven large electrolysis cells enable efficiency of over 82%. The electrolyte tanks are installed below the skid to save space.
All hydrogen processing units are optimized for highest hydrogen purity and pre-installed in a compact process module. The hydrogen can be used as fuel in hydrogen mobility or put into the gas grid. It can be stored for a very long time and reconverted into energy. Or it serves as feedstock for sustainable chemicals, such as ammonia, methanol, or synthetic natural gas. For electrolysis, we have proven our technological leadership and global project execution competence in over 600 electrochemical plants. Right now, a production capacity of 600 megawatts per year is well established. And so is our track record in further applications for hydrogen. As a worldwide leading specialist in chemical engineering, with thousands of plants realized, we have modular solutions which enable downstream value chains from a single source. We can build plants which make green ammonia from sunlight and air, and we can reuse carbon emissions by making renewable methanol or other related products. With green hydrogen, you have a clean starting point for mobility, heating, fertilizers, plastics, and much more. Things we all depend on for a better life. ThyssenKrupp Engineering. Tomorrow, together. Bom, gente. Renewable energy is a global. Então, gente, é claro que isso daqui é uma propaganda, né? Eu vou ter que tirar para. É um sonho, né, professora? Só um sonho. É uma propaganda, na verdade, isso é uma propaganda que está sendo feita para vender aí os módulos, né? Mas é um projeto bastante ambicioso e bastante interessante, né? A gente sabe que hoje, né, acabei de falar para vocês, são 4% só no mundo, né? Mas a gente sabe aí que tem um grande potencial e tem gente muito graúda investindo nisso tudo, né? Investindo nisso para que isso se torne uma realidade, né? Então, o hidrogênio verde vai poder produzir amônia limpa, né? O que ele estava falando, amônia limpa, né? Sem nenhuma emissão de CO2 e de uma forma sem poluente, né? Então, vamos dizer assim, que é maravilhoso, né? Então, vamos esperar que isso aconteça, não demore muito, que você falou, né? É um sonho, mas, né? Então, vou falar um pouquinho de GNL, né, o combustível de gás natural liquefeito, para uso em navios, está experimentando um aumento na demanda global, né? Esse GNL está sendo produzido agora para fazer a utilização de combustível de navios, vai reduzir 85% os óxidos de nitrogênio e menos gases no efeito estufa, né, que é o GEE, né, gás efeito estufa no ar. Então, vai reduzir 85% de óxido de nitrogênio, gente, é bastante coisa, né? Isso é coisa assim, é uma redução bastante interessante. E para que os portos venham a ser portos verdes, né? É importante que os navios que eles recebam também sejam verdes, né? Então, o projeto de um porto verde não depende só do que está acontecendo no porto, mas também dos navios que eles estão recebendo. Então, é um trabalho conjunto, é uma demanda conjunta de armadores e tudo mais, para que tudo venha a ser de uma maneira não poluente. Porque não adianta nada eu ter um porto que não polui e chegar lá o navio poluindo tudo. Então, existe um esforço, né, conjunto para que isso seja feito. O abastecimento do GNL no porto pode, no futuro próximo, ser usado para variantes totalmente neutras de carbono, incluindo biogás líquido, resíduos orgânicos ou metano sintético líquido de hidrogênio verde, né? Então, olha aí o que ele está falando, né? O hidrogênio verde entrando aí para fazer o abastecimento também do GNL, né? E o CO2 capturado, que é aquele CO2 que eu falei para vocês que é capturado naquele hidrogênio azul, né? O hidrogênio azul que captura o CO2, esse CO2 capturado também vai poder ser utilizado aí. Então, com relação a essa aula de hoje, era isso, né, que eu tinha para apresentar para vocês. E agora eu quero aproveitar esses 20 minutos que restam para a gente voltar a falar um pouquinho sobre os nossos... Deixa eu parar o compartilhamento aqui. Sobre o nosso projeto, né? Como sempre, a segunda parte da aula eu sempre deixo para que a gente fale um pouquinho do nosso projeto, aí da formatação. Hoje eu vou falar um pouquinho mais para vocês sobre referências,
A gente vai ver que existe um programa para fazer referências. Eu quero primeiro perguntar para vocês se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta dessa primeira parte aí que a gente estudou até aqui. Sobre hidrogênio verde, sobre eletrólise. Gente, pesquisem isso daí, tá? Porque é um assunto que está muito em voga. Estão falando muito sobre esse hidrogênio verde. Professora, Oi. os navios hoje abastecidos é o quê? A diesel? Eles têm o combustível. Eu acho que é, né? Não tenho A certeza. diesel, professor, a diesel. É a diesel, sim, né? A diesel. E aí eles são altamente poluentes, né? O diesel, como eu falei para vocês, né? Todos os equipamentos dos portos, todos a diesel. Professora, mas aqui tá longe de chegar ainda, né? Isso aí, né? Ah, muito longe, né? Lógico que está muito longe, né? A gente sabe que isso é um sonho aí a bem longo prazo. Mas, segundo o que dizem lá nas autoridades portuárias, né, com relação à privatização do Porto de Santos, eles querem que o Porto de Santos seja um porto verde antes de ser privatizado. Acho difícil, mas é um projeto que existe, que está no papel e que está aos poucos saindo sim, viu, gente? Se eu não me engano, professora, acho que eu vi uma reportagem do Porto de Santa Catarina, que tem 3 portos lá, né? Eu vi uma reportagem falando sobre isso, sobre Porto Verde. É uma preocupação mundial, né, gente? A questão de tudo que é verde, tudo que é ambiental, é uma preocupação mundial e quem sair na frente vai sair ganhando. Na verdade, é uma corrida pelo dinheiro, né? Não é só uma corrida por ser um projeto que vai... Claro, né? Tem toda a preocupação ambiental, mas é uma corrida pelo dinheiro, porque o porto que estiver à frente, com toda a sua tecnologia voltada a ser um porto verde, vai ganhar disparado em movimentação de carga, em movimentação de outros portos do mundo que vão preferir fazer negócios com esses portos que são verdes, né? Então, quem sair na frente vai sair lucrando, como em tudo, né? A gente sabe que em tudo, quem sai na frente sai lucrando. Fala, Hugo. Chamou? Acho que foi sem querer. Então, não, que tava cortando aqui, eu pensei que era minha internet ou era a sua, não sei. Não sei, professora. Professora, Oi. Eu também vejo assim, se for tudo automatizado, como é que não seria, né? Lógico, a automatização é bom, só que também tira muito emprego, né, professora? Não, eu acho... Enquanto um ser humano ele vai fazer uma produção, né, como digamos, durasse 1 dia, 2 dias, automatizado a produção é muito maior, né? Mas aí, desculpa aí, professor, mas aí é como o professor Agnaldo falou, né? Tipo, a gente precisa se atualizar, né? A modernidade está aí, a gente precisa se atualizar. Tipo... Exatamente, eu queria dizer, você não está tirando emprego, na verdade, você está exigindo que as pessoas cada vez mais se especializem e cada vez mais evoluam nas suas carreiras e nos seus cargos. Porque, na verdade, o que acontece? Eu não estou tirando emprego. Eu estou automatizando, mas eu vou sempre precisar do homem para fazer a manutenção, para fazer atualização de software, para fazer a manutenção, para fazer a movimentação, para fazer aquilo funcionar. Eu vou precisar de pesquisa, eu sempre vou precisar do material humano. Só que cada vez mais eu vou precisar de um material humano especializado. Né? Então, é isso que a gente diz quando a gente fala para o aluno: estude, se especialize, faça cursos, leia artigos. Quando eu falo para vocês, gente, estudem hidrogênio verde, leiam hidrogênio verde, porque quem souber sobre esse assunto e for para uma entrevista de emprego e soltar aí uma pérola sobre hidrogênio verde, ou sobre energia renovável, sobre energia limpa e todas essas coisas que a gente vem estudando, gente, quem souber sobre isso vai estar à frente também no mercado de trabalho, né? Então, é claro, a gente acaba perdendo postos de emprego, de trabalhos braçais, né? Mas também com o aumento das universidades, com o aumento das pessoas com graduação, com especialização, com estudo, a gente também diminui as pessoas que são mão de obra braçal.
Né? Por isso que o ser humano tem que andar lado a lado com a evolução tecnológica, com a evolução de estudo. Né? A gente precisa sempre estar evoluindo, estar estudando, estar procurando coisas novas. O que vocês estão fazendo aqui? Vocês estão fazendo um curso em gestão portuária que até alguns anos, para trabalhar no porto, não se precisava de curso de gestão portuária. Hoje já se exige um curso de gestão portuária. Um cara ia passando por vários cargos dentro do porto, ele chegava a ser um gestor sem nunca ter estudado várias coisas que vocês estudam aqui no curso de vocês. Aprendia na marra, aprendia na briga, aprendia no dia a dia, né? Então, vocês já estão um passo à frente dessas pessoas que não se especializaram. Cada vez mais, as empresas vão exigir essa especialização. Por isso que eu digo para vocês, não parem de estudar, né? Não é porque vocês fizeram esse curso de gestão portuária que vocês não vão fazer depois um outro curso, talvez logística, ou talvez um outro curso de gestão, ou talvez um MBA na área, uma coisa assim. Vocês não podem parar de estudar, porque essa área, né, a área portuária, a área de gestão, essa área é uma área que está crescendo e que modifica a cada dia. A área de logística, a área de porto, a área portuária, principalmente para nós que vivemos numa cidade portuária, vocês, quem mora em São Vicente, né, vive vizinho a uma cidade portuária, a nossa vida gira em torno do porto. E é por isso que a gente precisa, né? Interrompendo aí, a área portuária, pelo que eu sei, é uma área que tem mais empregabilidade, né? Sim, com certeza. Tem muitas empresas, né? Se você for pesquisar, né, quem é que está oferecendo curso de gestão portuária? A gente tem a FATEC, aqui em Santos. Meu marido dá aula no curso de gestão portuária da FATEC. Eu acabei de me formar em gestão portuária pela FATEC, já era formada em logística. Tem aí uma grande quantidade de meninos e meninas estudando gestão portuária e entrando no mercado de trabalho a milhão. Né? A FATEC é uma faculdade gratuita e que aceita aí depois, de repente, que vocês terminarem esse curso, vocês podem procurar fazer uma especialização, fazer uma continuação, fazer aí um reforço, enfim, porque é um modo que vocês têm de ir se especializando cada vez mais. Né? Vocês não podem parar. Porque é uma área que cresce e evolui a cada dia, né? A tecnologia não vai parar tão cedo. Né? Não vai parar tão cedo, não vai parar nunca, na minha opinião, né? A tecnologia vai crescer, só crescer, só crescer. Professora, né? Então, eu acho gostoso trabalhar na área portuária. Eu acho gostoso. Eu acho que vocês precisam se preocupar cada vez mais aí com essa especialização, que é importante, né? Porque a área portuária vai começar a exigir cada vez mais gente especializada. Então, vocês precisam, sim. Esse primeiro passo que vocês estão dando é um primeiro passo. Mas não parem, né? Continuem na pesquisa, continuem no estudo, né? Por isso que eu falo para vocês, leiam artigos, pesquisem, vão atrás, né? O Aguinaldo é um cara que sabe muito, que manja muito de porto, né? Suguem o que vocês puderem dele, porque ele é um cara que trabalhou ali, né? Eu, por exemplo, eu sou uma catedrática, eu sou uma pessoa da ciência, né? Eu não trabalhei no porto, o que eu trago para vocês é a teoria, né? De tudo que eu leio, de tudo que eu pesquiso, eu leio muito, pesquiso muito, entro muito nos sites, mas eu não sou uma mão de obra portuária, eu não fui uma mão de obra portuária, o Aguinaldo foi uma mão de obra portuária. Então, o Aguinaldo ele tem muito a oferecer para vocês no sentido prático da coisa, no sentido não só do teórico, mas como funciona na realidade. Eu acho que vocês têm que aproveitar e sugar o que vocês puderem. É importante ter uma pessoa como ele no curso, porque ele vai trazer para vocês a imagem do que é na realidade. Isso é muito legal, isso é muito importante. Gente, é um assunto que eu gosto muito, né? É um assunto que acaba me deliciando. Na próxima aula eu quero ver se eu trago já que a gente já estudou Porto Verde, já viu essa coisa toda, a gente vai começar a entrar aí no gerenciamento dos resíduos sólidos no porto, né? Vamos ver como é que é feito esse gerenciamento. A gente está chegando aí na nossa reta final, praticamente, né? A gente já vai fazer prova e tudo mais, então eu vou trazer para vocês o gerenciamento de resíduo no porto, para que a gente possa estudar um pouquinho mais e ver aí algumas coisas mais ligadas ao que a gente pediu no projeto, né? Tudo isso foi uma preparação, né? Essas 9 aulas que eu dei para vocês, para que vocês entendam, né? Como uma coisa encaixa na outra. Não dá para a gente chegar falando de resíduo lá, falar de resíduo no porto, sem vocês saberem
antes de tudo, né, o que gera o resíduo, como que o resíduo chega lá, o que é o resíduo, o que eu posso fazer para diminuir, qual é meu papel nisso tudo, né? É importante, por isso que eu trouxe todas essas teorias, essas 9 aulas que a gente já veio discutindo aí sobre esses assuntos, falando bastante sobre lixo, né? Ainda tem muito a ser dito, né? Olha, gente, tenham certeza de que eu resumi o assunto com vocês, porque tem muita coisa para ser dita ainda, tem muita coisa para ser estudada. E tem muito artigo bacana sobre o assunto, artigo científico sobre o assunto, que vocês podem ler, estudar, especializar um pouquinho mais. Eu vou fazer aí uma apresentação rápida, 15 minutinhos que faltam para terminar a aula, só para a gente ver e conhecer esse site aí que faz as referências que eu falei para vocês, né? Que é um site que faz referências, que é o MOR, né? Então, as referências, todo o trabalho ele precisa no final, né? De acordo com as normas da ABNT, que a gente vai ouvir muito esse nome, a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? Ele é um conjunto padronizado de elementos descritivos, me dizendo de quais documentos eu retirei as informações para o meu trabalho. Então, quando eu falo assim para vocês, a gente tem que fazer citação, né? A citação é uma coisa. Então, eu cito um autor, eu falo assim, segundo o fulano de tal, tal coisa é assim, assim, assado. Segundo o site do Porto de Santos, tal coisa é assim, assim, assado. Isso é a citação que eu estou fazendo no corpo do meu trabalho. Mas de onde eu tirei isso? Do site do Porto de Santos. Tá, mas de que lugar do site do Porto de Santos? Cada página de um site tem um endereço diferente, né? Eu tirei do livro do fulano de tal, mas de que página do livro que você tirou? Mas qual é a edição do livro? Então, essas informações todas são informações que a gente tem que colocar nas referências que acontecem lá no fim do trabalho. Essas referências, elas são importantes por quê? Porque a partir delas, outros pesquisadores podem pesquisar mais coisas. Então, por exemplo, você fez um trabalho lá sobre hidrogênio verde. Aí você usou 5 artigos científicos diferentes, 3 sites diferentes, 2 livros. Você citou todo mundo lá, mas e se eu também quero fazer uma pesquisa de hidrogênio verde, pego o seu trabalho e falo assim, nossa, isso que esse fulano falou aqui é interessante, mas eu gostaria muito de saber mais. Como que eu faço para achar? Eu vou nas referências, vejo o que foi que você pesquisou e procuro para ver se tem mais informações que serão importantes para mim. Para isso que servem as referências. A referência é um caminho, né, uma forma que o meu leitor tem de entender de onde eu tirei as informações, né, e como é que eu fiz o gerenciamento dessas informações. Então, é uma listagem que aparece lá no final, em ordem alfabética, né? Sequencial. Alguns artigos científicos pedem para numerar, outros não, só faz uma sequência lá em ordem alfabética pelo sobrenome do autor, e também vou ensinar para vocês como é que faz isso de uma maneira fácil, né? E aí essa listagem é o que a gente chama de referências. Antigamente era chamado de referências bibliográficas, mas hoje a gente não pesquisa só em livros, né? A gente pesquisa em sites, a gente pesquisa em vídeos. Então, a ABNT achou por bem tirar o nome bibliográficas e ficar só como referências. Ainda hoje se fala, bibliografia, tem que fazer a bibliografia. É um nome equivocado hoje, né? Hoje não existe mais esse nome, mas ainda a gente acaba falando, na bibliografia do trabalho tem que constar isso, na bibliografia tem que constar aquilo. Ficou um nome que virou um sinônimo, né? Mas hoje em dia ele é chamado só de referências. Então, essa forma que as referências aparecem no final, elas vão ser alinhadas à margem esquerda, né, com espaçamento entre linhas simples, em ordem alfabética, separadas por um espaço duplo. A pontuação vai seguir os padrões internacionais e vai ser uniforme em todas as referências. Essa NBR 6023 é o número da norma, né, da regra que vai regrar as referências. Então, gente, não é fácil fazer referência. Cada tipo de publicação vai ter uma referência diferente. Vai ter uma pontuação diferente, vai ter uma ordem diferente, vai ter um negrito diferente. Então, é uma coisa assim, eu vou dizer para vocês com toda sinceridade e o coração aberto do mundo. É chato pra cacete de fazer.
Referência é uma coisa muito complicada, muito chata, muito minuciosa, porque cada tipo de publicação vai me dar um tipo de referência diferente. E para isso, né, algum santo, né, resolveu que podia fazer um programa que fizesse a automatização disso, né? Referências biográficas, elas aparecem assim, ó, como está nesse quadradinho aí, né, para vocês. Ela vai aparecer em ordem alfabética. Deixa eu pegar o ponteiro do meu laser. Ela vai aparecer assim, ó, em ordem alfabética. Esse traço aqui significa que todas essas que têm um traço são a mesma da primeira, ó, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, todas elas que têm o mesmo nome, eu posso pôr só um traço, não preciso copiar tudo, mas também, se eu quiser, posso copiar tudo. E aqui o último, que é Montenegro, Gildo, né? O nome dele é Gildo Montenegro, mas ele aparece nas referências pelo sobrenome. Desenho Arquitetônico é o nome do livro dele. São Paulo é o local onde ele foi editado. Edgar Blutcher deve ser o nome da editora. E o ano que ele foi publicado, 1978. Então, é assim, basicamente, que se faz uma referência. Só que essas referências, elas podem ser feitas por esse mecanismo online para referências que se chama MOR. Se você digitar MOR lá no Google, o primeiro resultado que aparece é desse programa aí. A Universidade de Santa Catarina desenvolveu essa ferramenta, né? E ela foi desenvolvida por duas pessoas, que foi a Maria Bernadette, que é a bibliotecária, e o Leandro Luiz, que era um analista de sistema. Um dia eles sentaram, porque quem é responsável por ajudar a gente a fazer referências é a bibliotecária de uma escola, né? Então, por exemplo, se você for na biblioteca da UniBR, a bibliotecária tem que saber como é que faz referência, porque ela estuda isso, né? Ela estuda na faculdade de biblioteconomia como fazer referências, normas ABNT, ela estuda tudo isso, ela é da área da bibliotecária. E eu acho que de tanto ter trabalho de ajudar os alunos da faculdade, a bibliotecária chamou ali o Leandro Luiz e falou assim: ô Leandro, vamos desenvolver um programinha aí para ficar mais fácil para fazer essa referência, que eu não aguento mais fazer referência na mão, né? Então, eles desenvolveram esse MOR, que é totalmente baseado nessa norma 6023 de 2002, que ela sempre tem o ano onde ela foi atualizada, né? E ela está atualmente em vigor, essa norma. O endereço do MOR é esse que está aí, o fsc.br, né? E ele tem essa cara, eu já cheguei a mostrar isso para vocês, acho que eu já cheguei a mostrar para vocês na aula passada, né? E para a confecção de todas as referências, eu utilizo só o MOR, eu utilizo muito o MOR. Ele é um site bastante utilizado por pessoas que fazem artigos acadêmicos, trabalhos acadêmicos, né, trabalho de faculdade. Ele é um site muito utilizado. Então, às vezes, ele dá uma instabilidade, né? Às vezes ele sai do ar, às vezes ele dá uns erros, tal. Tem que ter um pouquinho de paciência, dependendo principalmente da época do ano, né? Se for final de semestre, principalmente, que tem muito aluno fazendo trabalho, ele às vezes fica um pouco lento, mas ele é um site muito legal, tá? Então, ele tem essa cara, tem esse endereço, né? mor.fsc.br, porque ele é da Universidade de Santa Catarina, Universidade Federal de Santa Catarina, né? Você pode se cadastrar como usuário, o cadastro ele é gratuito. Se você se cadastrar como usuário, todas as referências que você fizer dentro do seu ambiente de login, elas vão ficar guardadas, elas ficam num banco lá de dados que fica guardado para sempre. Então, se você fizer uma referência de uma publicação que você usa muito, você não precisa ficar fazendo sempre o mesmo procedimento. Você pode ir lá naquele banco de dados e pegar a tua referência. Então, para fazer o cadastro, o que você precisa, né? Você vai clicar lá em cadastrar o usuário, né? Aí você vai pôr seu nome completo, o e-mail, pode ser qualquer e-mail seu que você tenha acesso, um login, que é um nome que você vai usar como um apelido, né? O teu grau de instrução, no caso de vocês, universitário. A instituição ao qual você pertence, no caso de vocês, UniBR. Eu fiz esse tutorial, eu fiz para a FATEC, então eu preenchi com os dados da FATEC. O curso que vocês fazem, vocês vão criar uma senha e vão repetir a senha. Vão pedir para salvar os dados, né? E aí você já vai estar cadastrado nesse site. Toda vez que você entrar, você vai pedir
para fazer o login, né? Você vai entrar com o login, vai se identificar pelo nome do seu usuário e pela senha que você determinou lá quando você fez o cadastro nesse site. Então, você vê, né? Quando eu fiz essa apresentação, já faz um tempo, ó, tinha esse tanto aqui de visitas já recebidas, né? É um site que recebe muita visita. Aí você manda fazer o seu login e você vai entrar no ambiente, né? Você vai aparecer lá logado como fulano de tal, né? E aí você pode entrar numa coisa que eles têm que se chama tutorial, tá? No tutorial explica passo a passo todos os lugares que, né, todas as coisas que você vai encontrar no More, como preencher todos os para fazer qualquer tipo de referência. Então, lá dentro do tutorial, vocês vão encontrar tudo isso daqui, tá? E cada um deles tem aqui, né? Você clica e vai ter uma explicaçãozinha aqui do que é. Fora isso, eu também tenho um tutorial que eu mesma fiz para a utilização do More, que eu vou fornecer para vocês também, que é um passo a passo de como utiliza esse programa, né? Ele, na verdade, não é um programa, ele é um site, né? Ele é um programa que fica domiciliado dentro de um site. E aí eu vou explicar para vocês passo a passo. Gente, nossa aula já está terminada, eu vou parar aqui nesse slide, tá? No slide 12, e na próxima aula a gente continua a partir dele. Por isso, quando vocês estiverem pesquisando, tá? É um conselho que eu dou, né? Quando vocês estiverem fazendo a pesquisa de vocês para o projeto, vão anotando de onde vocês estão tirando cada informação. Porque depois, quando vocês tiverem que fazer as referências, vocês têm que saber exatamente de onde vocês tiraram aquela informação, né? Para poder, né? Se você citou lá, segundo o site do Porto de Santos, eu tenho que ter o endereço da página que eu tirei aquela informação, né? Porque cada página tem um endereço diferente no navegador. Se eu for navegar no site do Porto de Santos, cada página que eu entrar vai ter um endereço diferente lá no meu navegador. E é esse endereço que eu tenho que ter para preencher na hora que eu vou fazer a referência lá no More. Mas isso a gente deixa aí para a aula que vem. Eu espero que vocês tenham curtido nossa aulinha de hoje. E uma boa noite para vocês. Descansem. Amanhã é meu dia e amanhã é feriado. E amanhã eu vou descansar. Apesar de que de sexta-feira eu nunca trabalho, então no meu feriado eu vou ter um dia que é o meu dia normal, que é sexta-feira, que é o meu dia de descanso normalmente mesmo. Alguma dúvida, gente? Não, professora. Não, professora. Está tudo bem. Então tá. Gente, nesse final de semana eu vou fazer um levantamento das faltas de vocês, tá? E vou mandar para vocês aí como é que estão as presenças e faltas. Tem gente já estourando em falta aí, tá? Então tem que tomar cuidado. Eu vou fazer um levantamento no final de semana e vou passar para vocês quantas faltas vocês têm. Só pode ter 25% de faltas. Ok? Então... Ok. Bom final de semana para os professores, para a senhora, professora. Obrigada, Arnaldo. Nada, tchau, abraço. Tchau, gente. Obrigada, Letícia. Obrigada, Yasmin.